A paz do Senhor Jesus Cristo. Convido você a meditar comigo no Salmo 3, de número 3, que quer dizer Salmo de Davi. Oração, confiança no Senhor. Ó Senhor, quanto se multiplicaram os meus inimigos. Muitos são os que se levantam contra mim. Que o Espírito Santo pôs estas palavras na boca de Davi, na manhã seguinte, quando fugia de Jerusalém, por causa da rebelião de Absalão, seu filho. Davi é considerado um tipo de Cristo, de Messias, rejeitado por seu próprio povo. Apesar de que esteve rodeado de inimigos, ele dormia com confiança nas encostas do monte, sobre as asas protetoras do Senhor. E com certeza de fé, declarava que Deus, ele viria ao seu rosto, levaria o seu rosto e destruiria os seus inimigos. Deste modo, embora muitos destes salmos se referem a Davi, faz-se mais referência a nosso Davi maior, o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Davi era um tipo de Cristo. Muitos dizem da minha alma, não há para ele salvação em Deus. Assim como Israel disse isto de Davi, igualmente eles disseram do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 27, 43. Número 3, versículo 3. Porém tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. A última frase declara o fato de que é o Senhor quem pôs a Davi no trono, e o Senhor também manterá ele no trono. O 4 diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me respondeu, desde o monte de sua santidade. Aqui Davi acreditou na oração, e nós também devemos acreditar que ele é o nosso Deus, que nós clamamos e ele nos responde. Ele ouve a nossa voz. O 5 diz assim: eu me deitei e dormi e despertei porque o Senhor me sustentou. Apesar de estar em meio a um terrível problema, quando Absalão o busca para matá-lo, Davi sabia que o Senhor estava com ele, no controle. Absalão era seu filho mais velho, que queria matá-lo. O 6 diz assim: não temerei, diz 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Que no Senhor, mesmo que um só homem creia nele, ainda assim é maioria. Romanos 8, 31. O 7 diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feristes a todos os meus inimigos. Nos queixos, os dentes dos ímpios quebrastes. A ideia é que se realmente estivermos com relação com Deus, diretamente com Ele, aliançado, fazendo a sua vontade, os nossos inimigos também são inimigos de Deus. O capítulo 8 diz assim: do Senhor vem a salvação, só Ele pode salvar. Sobre o seu povo será a sua bênção. As bênçãos de Deus, os inimigos não terão. Somente aqueles que estão ligados ao Senhor. Uma palavra do Senhor diz: é aquele que teme ao Senhor, que invocar o nome dele, esse ele ouve. Mas aqueles que não temem, esses ele não conhece. Então, que nós possamos meditar nesse salmo maravilhoso, salmo de número 3, que possamos analisar direitinho, que Davi aqui representa o próprio Cristo, e que ele, Jesus, é a nossa salvação, e é nele que devemos confiar, colocar nossas angústias, nossas tristezas, nossas decepções, colocar tudo no controle dele, nas mãos dele, e orar e confiar, e manter a confiança nele. Não é entregar, dizer, toma que o problema é teu, não, o problema é nosso. Nós temos que lidar com o problema, clamando ao Senhor para que Ele possa nos atender e nos livrar. Amém?